Conversa da Tarde no ar, sejam muito bem-vindos a mais um programa e nós estamos muito felizes de tê-los conosco em mais uma tarde, mais uma semana começando. E você sabe que a tarde aqui na IPPTV é sinônimo de conversa boa, de teologia, de aprendizado, de crescimento espiritual. Então sejam muito bem-vindos ao nosso programa, sejam bem-vindos a mais uma edição do Conversa da Tarde. Tenha certeza de uma coisa, você vai sair deste programa edificado. Eu não sei qual é a sua posição a respeito de planejamento. Se você é daquelas pessoas que planejam tudo, planejam o seu dia, a primeira coisa que você faz é acordar e pensar como é que vai ser seu dia, já deixa tudo planejadinho e aí sai para trabalhar. Ou se você é aquele tipo de pessoa que prefere não planejar, que acha até errado se planejar em determinadas ocasiões, porque crê que Deus está no controle de todas as coisas e vai ser o que tiver que ser. Será que uma coisa anula a outra? Nós vamos conversar sobre isso com o presbítero Solano Portela. Daqui a pouquinho, ele é o nosso convidado online de hoje, do nosso Conversa Online. E o tema do nosso programa hoje é certo planejar? O que você acha? Já comenta no chat aqui se você acha que é certo fazer planejamento ou não. E por quê, né? Comenta pra gente quer ler o seu comentário daqui a pouco. Eu quero saber também de onde você nos assiste. Eu sei que tem gente no Brasil inteiro assistindo a IPPTV e é sempre legal saber qual é a sua cidade. Então deixe seu comentário aqui no chat e também um like nessa transmissão. Porque quando você deixa um like aqui, mais pessoas são alcançadas, o YouTube entrega esse conteúdo para mais gente e mais pessoas têm acesso a um conteúdo bíblico, centrado na palavra de Deus e com orientações tão preciosas para os nossos dias, né? Então, faça isso. Deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui no chat, participe do nosso programa, porque essa é uma conversa, né? E a conversa não pode ficar só entre o presbítero Solano Portela e eu. Precisa incluir você aí de casa e eu quero saber a sua opinião. Mas eu tenho também uma pergunta para você que está me assistindo aqui, porque eu sei que muita gente já conhece a IPPTV, outras ainda não. Algumas pessoas chegam na live pela primeira vez, estão passeando aí pelo YouTube e caem aqui, mas eu quero perguntar para quem já assiste a IPPTV há muito tempo. Você está gostando da nossa programação? Pois é, tem uma equipe que tem trabalhado muito para produzir o conteúdo dessa Web TV, que tem sido bênção na vida de tantas pessoas. Aqui nós temos mais de 30 programas inéditos e um conteúdo edificante 24 horas por dia na internet, e o nosso desejo é continuar crescendo. Nós queremos continuar levando o evangelho a mais pessoas, através das mídias sociais, através do YouTube, através dessa televisão aqui, que é um projeto missionário, e é por isso que nós criamos a campanha Parceiros IPPTV, onde todos os recursos são revertidos para a manutenção da IPPTV. Então você pode contribuir com R$30 e 10 mensais, se comprometer, se planejar aí para ser um contribuinte fiel todo mês lá, contribuir com R$30 e 10. Não precisa ser só esse valor, tá? Pode ser qualquer outro valor e você vai se tornar um parceiro IPPTV e também fará parte da nossa família aqui. Só não esqueça de colocar os 10 centavos no final da sua doação, porque com isso nós vamos direcionar a sua oferta para essa campanha. Então a chave do Pix está aqui embaixo, ó, que é o CNPJ da nossa junta missionária, que é o 10 755 150 1000 contra 69. Então você pode fazer um Pix rapidinho no seu celular aí, colocou 10 centavos, a gente sabe que é uma oferta para a nossa IPPTV. Então nos ajude a manter a IPPTV no ar, porque essa daqui é a sua TV missionária. E agora eu quero receber com muito prazer o presbítero Solano Portela. Ele é presbítero da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, já esteve presente em outros programas aqui da nossa TV, né? Professor também do nosso seminário JMC. Presbítero, muito obrigado por estar conosco, por passar essa tarde aqui com a gente e ter essa conversa a respeito do nosso tema de hoje. Seja bem-vindo ao Conversa da Tarde. Acho que ele não está me ouvindo. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo, vamos ajustar aqui com o presbítero. Estou sim. Está ouvindo agora, presbítero? Agora sim, acho que o senhor está me ouvindo, né? Acho que não.
Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, na volta, a gente vai conversar com o presbítero Solano Portela, e eu já posso te dizer uma coisa, vai valer muito a pena essa conversa, o presbítero é uma bênção, cheio de sabedoria, e vai ser um privilégio compartilhar esse tema aqui com ele e com vocês de casa. Então, vamos para um rápido intervalo, fazer os nossos ajustes técnicos aqui, e nós voltamos. Não saia daí, é rapidinho. Nesta pandemia, igrejas estagnaram. Igrejas pararam de crescer. Igrejas perderam o compromisso com o Evangelho. É tempo de orar e trabalhar para que a igreja brasileira seja restaurada. De 11 a 14 de outubro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em parceria com a Igreja Água Viva e a Igreja Sarang da Coreia do Sul, realizam o CAL 2021, chamado para acordar a liderança. Não perca a oportunidade de participar deste treinamento intensivo, teórico e prático. Pastores e líderes coreanos e brasileiros unidos com o propósito de abençoar, motivar e treinar líderes. Acesse o site www.ippinheiros.org.br e garanta sua vaga presencial ou online o quanto antes. CAL 2021, chamado para acordar a liderança. Estamos de volta com Conversa da Tarde. Vamos ver se agora os nossos ajustes técnicos vão funcionar aqui, mas eu quero dar uma boa tarde para quem está aqui no chat, já participando, já mandando a sua mensagem aqui. A Edinalva está dizendo que precisa aprender a planejar muitas coisas e que esse é um assunto excelente, é mesmo. Nós temos muito a aprender a respeito de planejamento. O pessoal lá da Acústica Painel diz que planejar ajuda as coisas a serem desenvolvidas melhor. É verdade. A Monique diz que o planejamento é muito importante, que ela e o esposo estão acompanhando lá de Surubim, interior de Pernambuco. Então, sejam bem-vindos aí, Monique e Ellen, seu esposo. Sejam muito bem-vindos. Espero que vocês saiam edificados desse programa aqui. O pessoal dos Semeadores também está com a gente. Boa tarde a todos, são lá de BH. É a Inês Magalhães, né? Que Deus fale os nossos corações nessa tarde. Muito obrigado, Inês. Você também sei que está sempre com a gente aqui, estou sempre te vendo aqui no chat. A Despro Engenharia, dizendo que o presbítero Solano é um homem de Deus, é verdade. Guilherme Araújo está com a gente. Continue mandando suas mensagens aqui, tá? Agora, nós vamos ver um vídeo do pastor Hernandes Dias Lopes falando sobre planejamento. Ele vai dizer que tudo na vida exige planejamento. Vamos ver. Tudo na vida exige um planejamento. Você vai fazer uma viagem, você planeja onde você vai, como você vai, quanto tempo você vai gastar, que recursos você tem para levar, o que você vai querer fazer nessa viagem. Uma pessoa vai se casar. Tem muita gente que casa assim, sem planejar. Sim. Né? Não pensa o que é uma família, como é que ele vai construir uma família, como é que ele pensa em conduzir essa família, quais são os valores que vão governar essa família. Ele não planeja isso. E, de repente, o casamento vai ter problemas graves, né? Talvez até vai chegar à dissolução dessa relação. Escola, por exemplo. Tem muita gente que vai para a escola e não planeja as coisas. Vai passando, vai tirando nota para passar. Né? Aí chega no final do curso, a hora que ele tem que fazer um concurso, uma prova de seleção, não vai conseguir, porque ele não pensou, ele não planejou a vida dele, ele não focou. Né? Nós temos que ter propósito, nós temos que ter foco.
E para isso você precisa planejar sua agenda, do seu dia, do seu trabalho, dos seus estudos, dos seus relacionamentos, da sua vida espiritual, ter vida devocional, Sim. planejadamente, para não ir embrulhando tudo, Certo. né? É verdade. Deixando a vida levar, empurrando a vida com a barriga, como diz o ditado popular. Agora sim, muito boa a palavra do pastor Hernandes, e nós vamos continuar falando sobre esse tema. É certo planejar? Então vamos receber o presbítero Solano Portela. O senhor me ouve agora, presbítero? Está tudo ok com a nossa transmissão? Tudo ok, tranquilo. Que bom. Um prazer, um privilégio poder estar aqui nessa conversa da tarde, conversando sobre esse tema que é tão importante, especialmente para nós reformados, e às vezes encontramos ou pensamos que existe uma certa dissonância entre o que nós acreditamos e a questão do planejamento. Boa tarde a todos. É verdade, presbítero. Boa tarde, estamos muito felizes de recebê-lo aqui, né? Li seu artigo, Fundamentos Bíblicos para estabelecer uma cultura de planejamento, e achei que seria muito pertinente a gente conversar sobre isso nessa tarde. O senhor é alguém que me abençoa muito no ministério, tive o privilégio de estudar com o senhor já esteve em outros programas aqui também na nossa TV, então estamos muito felizes pela sua participação. Obrigado por aceitar o convite, presbítero. Mas eu quero começar falando a respeito dessas pessoas que não conseguem aceitar ou não conseguem unir o fato de que Deus é soberano, de que Deus tem os nossos dias contados e que existe uma responsabilidade de nós também em nos organizarmos, né, em fazermos planos, enfim. Nós sabemos que muitas pessoas se opõem a essa ideia de ter um planejamento estratégico, de dizer, olha, daqui a 5 anos eu planejo estar assim, né? Planejo isso para minha família, planejo isso para minha vida profissional. Muitas pessoas criticam esse posicionamento, achando que isso é uma decisão que cabe ao próprio Deus e não a nós, né? Como nós podemos conciliar, presbítero, essas duas coisas, assim, entender a doutrina da providência e da soberania de Deus e também entender que, como cristãos, nós devemos sim nos planejar. Como nós podemos conciliar essas duas coisas? Sabe, Marcos, eu acho que uma das questões principais, e nós falhamos em discernir, é que nós tentamos traçar nossos planos e tentamos penetrar naquilo que nós chamamos teologicamente da vontade decretiva de Deus, seus decretos. E caminhamos, às vezes, pouco na sua vontade preceptiva, que é a vontade revelada de Deus. Deuteronômio 29 deixa isso muito claro, né? Que tem coisas que são reveladas e coisas que são ocultas. Deus não nos revelou os seus decretos. É verdade que, olhando para trás, a gente consegue discernir, é por isso que aquelas coisas aconteceram daquela maneira. E então, nós vemos ele operando soberanamente os afazeres dos homens, da humanidade, e levando a história do começo ao fim. Ele é soberano, regente por toda a história. Mas a gente só consegue vislumbrar disso, primeiro, em fé, obviamente, nessa soberania, e, em segundo lugar, olhando para trás e vendo como as coisas se encaixam, como nos ensina Romanos capítulo 8, versículo 8. Então, acho que essa é uma questão básica. Vamos nos guiar pelos seus preceitos ou por especulações dos seus decretos. E quando nós vamos até os seus preceitos, nós vamos verificar que existe, Deus não deixa de ser soberano se nós planejarmos, mas ele tem aquilo que a palavra de Deus chama de propósitos insondáveis, né? E isso é uma expressão utilizada desde o Antigo Testamento, Salmo 92:5, nós temos isso no Novo Testamento, em João 13:17, Romanos 11, né, que é aquele hino de glorificação, quão insondáveis são os teus propósitos, 11:13-16. Então, Deus tem propósitos insondáveis, mas ele nos comanda a exercitarmos, e comanda isso na sua palavra, a aplicar diligência no nosso
caminhar, e isso envolve planejamento. Obviamente tem muito mais que nós podemos colocar sobre a questão do planejamento, mas eu queria deixar já esse ponto aqui. Por que é que nós achamos que a soberania de Deus é contraditória ao planejamento? Porque a gente está tentando penetrar na vontade decretiva de Deus, e temos que descansar que Ele sabe o que é melhor, Ele fará o que é melhor, e temos os seus preceitos sobre os quais nós vamos caminhar. O cristão vive por princípios, aplicando os preceitos de Deus na sua vida. Amém. Então, entendendo, presbítero, que a Bíblia, o próprio Senhor Jesus, nos orienta ao planejamento, né? É certo afirmar que a falta de planejamento é um pecado? Olha, tem um texto na Palavra de Deus que diz assim, Provérbios 13:19, o desejo que se cumpre agrada a alma. O que é isso? Isso é planejamento, né? Você deseja alguma coisa, você planeja alguma coisa, e quando você consegue concretizar o planejamento, aquilo agrada a sua alma. O contrário frustra quando aquilo que você almejou não se cumpre. Então, eu dizia, é impossível você escapar. Acho que o vídeo do reverendo Hernandes, que passou aqui ainda há pouco, ele diz muitas coisas. A gente planeja tudo nessa vida. Agora, nós temos que planejar isso conscientemente, né? E nós temos, então, o fato de você não planejar significa andar desordenadamente. A palavra de Deus fala contra andar desordenadamente, classificando isso como pecado. Então, mas se você apenas de boca para fora, você diz que não planeja, mas está planejando tudo, eu não creio que a gente pode classificar que aquela pessoa anda em pecado, mas certamente ela está se privando de um planejamento consciente e solicitando as bênçãos de Deus. Sempre na conscientização, e esse é o segundo ponto assim, importantíssimo nessa questão de planejamento, Provérbios 16:9, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O verso não está dizendo que é errado planejar ou que nós não devemos planejar, mas está dizendo que nós temos que ter a conscientização de que Ele soberanamente é que vai dirigir os nossos passos. Ok. Presbítero, nós temos vários textos que são interpretados de forma errada, né? Um deles o senhor cita no seu artigo, que é Tiago 4, de 3 a 16, né? Eu queria que o senhor falasse sobre esse texto, que diz assim: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante, logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Nesse texto aqui, algumas pessoas usam esse texto, né, para afirmar de que Tiago está nos orientando que não devemos fazer planos, né? Que a impossibilidade do homem de discernir os acontecimentos futuros, então isso deveria nos levar a um estado de passividade quanto ao planejamento, né? Esse texto está sendo interpretado da maneira correta dessa forma, ou não é isso que ele quer dizer? Não, o texto ele ensina exatamente o contrário, né? Ele ensina planejamento. Uhum. Essa que é a ironia dessa interpretação equivocada que é feita. Obviamente que a gente tem que ler o texto com muito cuidado e fazer a interpretação correta, a exegese correta desse texto. Quando a gente lê o texto, parece à primeira vista que Tiago está dizendo que como a nossa vida é curta, então a gente não deve planejar. Afinal de contas, não vale a pena, a nossa vida é como um vapor, vai se esvair. Então, por que planejar? Isso seria, então, um exercício em futilidade. Quando a gente lê cuidadosamente, então, esse texto, nós vamos ver
primeiro, que é verdade, a gente não sabe o futuro. Isso é uma dessas afirmações que, às vezes, a gente chama de truísmo, né? Que vem... É uma verdade, assim, incontestável, que você não precisa nem provar. A gente não sabe o futuro. É verdade também que a nossa vida é curta. Ela é como um vapor, ela pode se esvair a qualquer momento. E não só em função de uma enfermidade crônica ou de uma pandemia, de um vírus que vai ceifar a vida rapidamente, mas pode ser um acidente, pode ser qualquer coisa que Deus venha a nos chamar. Mas o erro que Tiago está apontando aqui é deixar Deus fora do nosso planejamento. É planejar como se Deus não existisse. Ele diz, cuidado, vocês estão dizendo, amanhã nós vamos para tal cidade, vamos fazer isso, vamos negociar, vamos comprar, vamos ter lucro. E aí ele dá a alternativa. Em vez disso, em vez de ter essa atitude de que você é soberano sobre o seu planejamento, ele diz, em vez disso, devemos dizer, se o Senhor quiser, aí vem o X da questão, não só viveremos, como faremos isso ou aquilo. Então, fazer isso ou aquilo significa planejar, mas está debaixo da soberania de Deus. Essa soberania que ela também, é nela que está abrigada a duração da nossa vida. Não está na nossa visão, na nossa percepção, mas na soberania de Deus é que nós vamos abrigar a duração da nossa vida e descansar nesse fato. Veja, o cristão tem tudo para ter tranquilidade, não somente nas ansiedades, será que eu vou morrer, não vou morrer? Não, coloca isso nas mãos de Deus, você não sabe. Como também no planejamento que ele faz. Se Deus quiser, se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. O texto também, ele faz com que nós venhamos a refletir. E esse jargão que a gente pronuncia com tanta facilidade, se Deus quiser, isso não é uma coisa que deve ser proferida de forma leviana, mas nós devemos falar isso conscientemente, se o Senhor quiser, pensando nessa soberania divina. E ele termina o texto dizendo que a ausência desse tipo de pensamento, onde você entrelaça Deus, suas verdades, sua soberania, isso é orgulho. E você agir, planejar, fazer qualquer coisa com esse tipo de orgulho, então isso daqui é uma arrogante pretensão, né? É você se colocar no lugar de Deus e achar que mesmo quando o seu planejamento se cumpre, você acha que foi sua sabedoria, foi sua perspicácia, você não dá graças a Deus por ter possibilitado você cumprir o planejamento. Ele diz que isso não é de Deus, isso vem do maligno. Então, essa é a interpretação correta do texto. Muito bom. Queria também a sua ajuda, presbítero, a esclarecer um outro texto, que é o de Lucas 14, 28, né? Quando se fala em planejamento, certamente esse é o primeiro texto que vem na mente de muitas pessoas, né? Onde Jesus está ali instruindo a multidão, ele comenta a respeito do preço do discipulado, né? O custo que haveria em segui-lo, e no verso 28 ele fala, qual de vocês, se quiser construir uma torre primeiro, não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Esse texto aqui está se referindo diretamente ao planejamento. Qual seria a forma correta de interpretá-lo? Esse é um texto também que vale a pena uma interpretação e uma leitura cuidadosa. É verdade que o ensino de Cristo aqui com esse texto, o ensino primário aqui, é que nós temos que contar os custos do nosso envolvimento no reino. Né? O envolvimento no reino, ele vem com tribulações, ele vem com problemas, e nós devemos ter consciência disso. Né? Isso daí, de cara, já alija qualquer pretensão dessas teorias e dessas teologias mais contemporâneas da prosperidade, de que tudo irá bem. Não, no mundo tereis aflições. Esse custo, ele é inerente a esse envolvimento no reino. Esse envolvimento, ele requer também
uma grande dose de abnegação, ou seja, de negar-se a si mesmo. Mas não é interessante que Jesus Cristo, como é que ele ensina isso? Ele ensina isso fazendo referência a uma ilustração de construção de uma torre, que não é um arranha-céu como a gente tem hoje, mas é uma casa com alguns pavimentos a mais, uma edificação. Muitas coisas podem sair errado quando nós não planejamos. Aquele que se pretende construir alguma coisa e uma casa com essa complexidade maior, como ele coloca aqui, deveria ter um bom planejamento. E notem, inclusive o planejamento financeiro, porque a ilustração que ele usa diz que ele não vai ter fundos para terminar aquilo que ele começou. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai servir de zombaria, ele vai servir de ponto de referência do que não deve ser feito. Então, a gente não pode perder de vista a lição principal que ele está querendo dar, mas também a gente não descarta que ele usa um exemplo do nosso dia a dia. Porque planejar é algo inerente, que está inerentemente colocado por sermos feitos à imagem e semelhança de Deus, na nossa pessoa, na humanidade como tal. Deus planeja, nós somos criaturas e planejamos também. Ok. Presbítero, e nós sabemos, já estamos quase chegando ao final aqui, mas nós sabemos que muitas vezes os nossos planos, eles não vão dar certo, né? Sei que muitas pessoas que estão nos assistindo agora estão pensando exatamente isso. Ok, eu fiz planos, alguns deles não foram para frente. E a pergunta é, o que fazer quando os nossos planos não dão certo? Todo bom planejamento, ele deve ter também considerações sobre o que fazer se não der certo, né? Então, isso é um bom planejamento, você ter as alternativas. Mas, sobretudo, essa consciência da soberania de Deus, ela vai fazer com que nós nos rendamos às evidências. Se aquilo não deu certo, certamente aquele não seria um curso de ação que Deus deseja para nós e que estaria ali dentro da nossa esfera de atuação. Mas Deus sabe o que é melhor para nós. E todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Ele sabe o que é melhor para nós e ele vai abençoar os planos. Nós oramos por isso. A palavra de Deus nos ensina a orar, a fazer petições, pedindo que ele abençoe o trabalho de nossas mãos, né? O trabalho pode não dar certo. Às vezes a gente está até sem trabalho. Aí a gente ora a Deus também pedindo trabalho. Às vezes os nossos planos não dão certo. Aí a gente pede a Deus que ele abençoe os nossos planos. Só relembrando o texto que eu fiz referência logo no início, né? Provérbios 16:9, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Pode ser que esses caminhos traçados não sejam aqueles direcionados pelo Senhor. Mas eu disse que o grande ponto que nós planejamos é porque isso está impresso na nossa natureza, como imagem e semelhança de Deus, criaturas que operam de acordo com essa imagem e semelhança. E Deus executa o seu plano, né? Isaías 46:9-11, assim diz, assim o farei. Deus ensinou seu plano e Deus ensinou o povo a planejar lá, Moisés, através do conselho de Jetro. Então, tem várias evidências na palavra de Deus. A própria lei cerimonial era tudo planejado, tudo certinho, apontando para o Messias. Então, o planejamento não é algo que deva ser visto com leviandade e não deve levar à frustração quando esses planos não são realizados. E certamente Deus sabe o que é melhor para nós. Amém. Para finalizar a nossa conversa, presbítero, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final para quem está nos assistindo aqui. Algumas pessoas
não têm o hábito do planejamento, e eu creio que isso pode afetar, inclusive, a nossa vida espiritual, né? Porque quando nós somos desorganizados, não sabemos ter tempo para todas as coisas, e aí a nossa agenda acaba ficando uma bagunça, e a gente não tem tempo nem para o principal, que é o próprio Deus, né? Que mensagem o Senhor deixa para as pessoas que ainda não têm esse costume do planejamento? Qual a importância dessa ficha cair e elas começarem a fazer algo nesse sentido? E de que forma isso também pode afetar a nossa vida espiritual? O que o senhor pode deixar de mensagem final em relação a isso? Olha, a questão é dar uma olhada ao redor, né? E ver como os filhos das trevas muitas vezes são mais sábios do que os filhos da luz. Pense numa empresa, desde a menor até as grandes corporações, elas conseguem avançar, fazer qualquer coisa sem planejamento? Não, elas dão a maior importância ao planejamento. Quando você faz um orçamento, por exemplo, o orçamento é um tipo de planejamento. E você deveria ter um orçamento doméstico, um orçamento pessoal. Nenhuma empresa ela consegue funcionar corretamente se ela não tiver um orçamento, estiver comparando aquilo que ela está executando, se está adequado ao planejamento. Então, a própria situação ao nosso redor nos ensina que, como servos de Deus, que temos que fazer tudo com ordem e decência, devemos planejar. Eclesiastes nos chama a atenção para que há um tempo para tudo. Ora, se há um tempo para tudo, há um tempo também para nós estarmos ali vendo as circunstâncias e planejando de acordo com o que está acontecendo. Como seria o nosso caminhar no meio dessa pandemia, né, que nos aprisionou nos lares aqui, se nós não tivéssemos algum tipo de planejamento, o que é que vamos fazer, como vamos fazer? As igrejas responderam a isso, muitas pessoas se debruçaram para manter acesa a tocha do Evangelho de diversas maneiras, e Deus foi abrindo outras avenidas, outros meios de comunicação. Na esfera pessoal não é diferente, né? Então, não se desencoraje, faça os seus planos e coloque tudo aos pés da cruz, porque Deus, se for da sua vontade, Ele vai abençoar os seus planos. Acima de tudo, tenha submissão. Não tenha rebeldia, não tenha nenhuma atitude de rebeldia e nem de rejeição, essa questão do planejar. Por mais soberano que seja o nosso Deus, por mais que Ele tenha o controle de todas as coisas, Ele manda que nós sejamos diligentes. Lá, 1 Pedro, né, versículos 5 e seguintes, veja como nós somos comissionados a ser diligentes, organizados. É essa mensagem que eu tenho a deixar. Amém. Presbítero, muito obrigado por estar conosco nessa tarde, por nos abençoar mais uma vez aqui com a sua participação. Um grande abraço, espero contar com o senhor mais vezes aqui no nosso Conversa da Tarde. Foi um privilégio, muito obrigado pelo espaço concedido também, que Deus abençoe a sua vida e de todos aqueles que nos assistem nesse momento. Amém, amém. Muito obrigado, presbítero. E agora você que está nos assistindo aí, continua com a gente, porque a gente vai continuar falando sobre esse tema, é certo planejar, e o pastor Arival vai falar sobre o que o presbítero acabou de comentar aqui. Não deixe de fazer planos. Vamos ver. Alô você, bom dia. Mais uma devocional bíblica. Sempre olhando para as promessas de Deus e para aquilo que Deus nos dá em sua palavra. Ele nos dá mandamentos, Ele nos dá ameaças, mas Ele também nos dá promessas. Provérbios, capítulo 16, diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, eu quero meditar com você sobre essa promessa que está aqui. Primeiro, o coração do homem pode fazer planos. Significa que planejar, significa que você pensar, que você refletir,
que você, de uma certa forma, traçar propósitos, objetivos, estratégias, escolher métodos, nada disso é pecado. A Bíblia diz claramente que o coração do homem pode. E não é fazer um plano, mas fazer vários planos. Você pode fazer planos para a sua área familiar, para a sua área intelectual, sua formação acadêmica, você pode fazer planos na igreja, né? Mas você precisa, ao fazer planos, ao estabelecer projetos, você precisa entender que a resposta certa vem de Deus. Então eu posso traçar planos, eu posso elaborar projetos, mas a vontade de Deus prevalecerá sobre a minha vontade, sobre os meus planos. Por isso que Provérbios coloca aqui, todos os caminhos dos homens, ou do homem, são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Você pode fazer planos, o plano de Deus sempre prevalecerá sobre o seu plano, e muitas vezes, ao planejar, eu acho que eu estou planejando a coisa certa, a coisa correta, mas não é assim. Somente Deus pesa, somente Deus avalia as nossas motivações, somente Deus está lá no futuro para ver o que aquilo poderia dar naquilo que você pensou ou planejou. Por isso, Provérbios termina dizendo assim: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Quando você confia no Senhor, aquilo que você vai fazer, você está se submetendo ao senhorio e à soberania de Deus. E com certeza, quando você confia, a vontade de Deus se concretizará, a vontade de Deus será estabelecida na sua vida, na vida da sua família, na vida da igreja. Um grande abraço e que Deus abençoe sua vida hoje. Amém. Agora eu quero dar um recado para você que está nos assistindo aí, que sempre acompanha as novidades da nossa editora, a editora Hebron. Estamos em setembro e esse mês também é conhecido como o mês Setembro Amarelo, um mês em que nós falamos sobre temas relacionados à vida, né? Um combate ao suicídio. E a nossa editora preparou um combo com vários livros que falam dessa temática. E um desses combos inclui esses 2 livros aqui. O livro Transtornos Mentais e Espiritualidade, do pastor Arival Dias Casimiro, que escreveu junto com a Roseli. E o outro livro do pastor Hernandes Dias Lopes, que é esse Não Desista de Você. São 2 livros excelentes que você pode comprar através do site da nossa editora, que está aparecendo aqui na tela, que é editorebron.com.br. E lembrando que quando você compra na Hebron, você está também abençoando a nossa Junta Missionária de Pinheiros, onde todos os recursos são revertidos para missões no Brasil e no mundo. A editora Hebron entrega em todo o Brasil, então onde você estiver nos assistindo aí, você pode adquirir esse combo, ser abençoado. Tem um QR Code também aqui na tela. Você pode pegar a câmera do seu celular, apontar para esse QR Code, você já vai cair lá no site da nossa editora. Pode fazer a sua compra, receber o seu combo na sua casa e ainda contribuir com missões, porque a Hebron é a sua editora missionária. E daqui a pouco eu vou ler o chat, continue mandando seus comentários aqui, daqui a pouco eu quero lê-los, mas antes eu tenho mais um vídeo onde o pastor Hernandes vai nos falar a respeito de planejamento. Vamos assistir. E planejar é algo fundamental. Alguém já disse que quem não planeja, planeja fracassar. Interessante, hein? Quem não planeja, planeja fracassar. Para qualquer coisa que você for fazer na vida, o planejamento é fundamental. Uma pessoa que trabalha no campo, ela precisa preparar a terra. Sim. Não adianta semear sem preparar a terra. Se vai construir uma casa, um prédio, tem que fazer um planejamento, fazer uma planta, senão não adianta. Pegando esse gancho dessas consequências, uma pessoa que não planeja, a gente pode considerar ela uma pessoa negligente. Negligente, insensata. Por quê? Porque se ela acha que ela vai perder tempo ao planejar, ela está tão apressada para executar, que ela vai executar
de forma atabalhoada, de forma equivocada, com resultados desastrosos. Às vezes faz até parte da cultura brasileira de não investir tanto em planejamento. Alguém já brincou, eu acho que isso é piada, é claro, fazendo uma comparação entre os japoneses e os brasileiros, que o japonês planeja 11 meses para executar num único mês. E nós planejamos um mês para executar em 11. Ou seja, o resultado nosso, às vezes, fazendo muito, é o mesmo daquele que planeja mais, mas é mais eficaz na ação. Então, quando você gasta mais tempo planejando, você vai gastar menos tempo na execução, porque você vai executar da maneira certa, na hora certa, com a motivação certa, com resultados melhores. Sim. Amém. Bênção demais. Eu espero que você tenha aprendido muitas coisas no nosso programa de hoje. Vou ler os comentários aqui, né? Muita gente participando, deixando seu comentário a respeito do nosso tema. A Despro Engenharia, o Guilherme Araújo, lá de Itabuna, Bahia. A Carla Bandeira também diz que ela precisa planejar, lá de Arapiraca, Alagoas. Em Lucas 14, 28 a 30, existe um conselho claro de Jesus sobre planejamento. Nós falamos sobre esse texto, né, com o presbítero Solano Portela. O Semeadores falou aqui que ama muito esse programa. Aliás, todos os programas da IPP TV, e acompanha desde a inauguração da TV online, né? Tem mais ou menos um ano que a gente inaugurou e ela está nos acompanhando aí desde o comecinho. Que bom. Pude crescer muito espiritualmente em outras áreas também. Que Jesus abençoe grandemente. Amém. Muito bom ler testemunhos assim. Nós sabemos que tem muita gente sendo abençoada e edificada através do conteúdo da nossa IPP TV. Isso nos motiva a continuar trazendo aí a mensagem, né, através das redes sociais. A Zane Veloso está com a gente também. O Neemias Gueiros disse Provérbios 16:1, né? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Amém. Esse é um texto muito bonito, né? Que fala sobre planejamento, deixa bem claro que o nosso coração pode fazer planos, né? Mas nós temos sempre que lembrar que a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E é isso que eu quero que você aprenda no final desse programa, que você saia daqui consciente disso, que você deve fazer planos. Nós precisamos sermos pessoas organizadas, né? O cristão precisa ser sal, precisa ser luz. As pessoas precisam olhar para nós e não ver um povo desorganizado. Pelo contrário, nós precisamos ser conhecidos como alguém organizado, pessoas de ordem, né? Mas nós não podemos nos esquecer que nos nossos planos Deus precisa estar incluído, Deus precisa ser o centro, Ele precisa ser o foco, o alvo, precisa ser o motor destes planos, né? Então, que Deus possa estar em todos os seus planos e aqueles que forem da vontade dEle, certamente Ele abençoará, né? O Cleidmar também está com a gente aqui, o Gilmar Firmino, obrigado pelos comentários de vocês, obrigado para todo mundo que deixou um like aqui nessa transmissão, que nos acompanhou. O nosso programa já está chegando ao fim. Eu quero agradecer a sua companhia, quero te convidar para de segunda a sexta estar com a gente aqui na IPP TV. Muita gente não sabe, mas o nosso programa é diário, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, nós nos encontramos aqui na IPP TV. Agradecer à equipe que nos ajuda a fazer este programa e, claro, te dizer que a partir de amanhã, o episódio de hoje já vai estar disponível lá no IPP Play, que é um segundo canal oficial da Igreja de Pinheiros. Lá no IPP Play, nós disponibilizamos todo o acervo da IPP TV. Então, você pode digitar lá na busca do YouTube IPP Play, se inscrever no canal e amanhã já está disponível esse programa e todos os outros programas que foram ao vivo hoje. Manhã IPP, Notícias do Bem, vai estar tudo disponível lá. Você pode pegar o link, mandar para alguém que não assistiu esse programa ao vivo, mas precisa se planejar melhor, precisa aprender sobre planejamento. Então, manda esse link para essa pessoa. E o nosso programa encerra sempre com música, né? A Débora, o Josiel, o Oséias vão cantar para a gente enquanto a gente reflete acerca daquilo que conversamos na tarde de hoje. Um grande abraço, obrigado pela sua companhia e até amanhã. Tchau, tchau.
tua glória enche a terra e enche o céu. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar.